Fala galera, boa noite, sejam todos bem-vindos aí, desculpe aí o horário dessa transmissão, é culpa minha na verdade, por dois motivos. Primeiro porque eu insisti pro pessoal, né, que a gente tinha que fazer essa transmissão hoje de qualquer forma, e demos um jeito aqui de correr para poder fazer, né, tivemos de novo o problema, eu tive que mudar de local, fazer algumas coisinhas aqui, mas eu não podia deixar de transmitir hoje. Me perdoa, eu entendo perfeitamente quem não puder ver ao vivo hoje por causa do horário, entendo perfeitamente, mas nós vamos deixar gravada essa aula aqui, tá, para vocês, então não tem problema nenhum, ninguém vai sair no prejuízo, vai dar tudo certinho, graças a Deus a estrutura tá funcionando aqui, pelo menos aqui tá bacana, pelo menos aqui tá legal, tá? E espero que vocês estejam tanto vendo a minha imagem, né, como me ouvindo aí muito bem, tá? Então espero aqui que esteja tudo certinho, tudo funcionando aqui ok, beleza? Então boa noite a todos aí, sejam todos muito bem-vindos, tá? Sejam todos bem-vindos, boa noite. Eu sei que tem poucas pessoas acompanhando por causa do horário, pessoal, eu entendo muito bem isso aí, tá? Mas eu insisti para poder estarmos fazendo essa transmissão de hoje. Afinal de contas, tivemos problemas durante a semana, a gente vai se acertando aí para tudo ficar legal, tudo ficar correto, beleza? Então hoje, o que eu vou fazer? Eu vou fazer a continuidade do que nós começamos a falar na semana passada, né? Então semana passada nós começamos a falar um pouquinho aqui sobre a estrutura do COBOL, a estrutura básica do COBOL. Gente, isso é muito importante, porque é o seguinte, tem muitos programadores, por exemplo, no meu caso, quando eu aprendi a trabalhar com COBOL, eu aprendi a trabalhar desenvolvendo direto na empresa, né? Assim, eu entrei lá pro campo de guerra, pro campo de batalha, comecei a fazer, comecei a desenvolver e tudo mais, e perguntando pra galera do lado, e aprendi meio que na porrada mesmo, né? E muita coisa, pessoal, não deu para poder aprender da forma correta, não deu para mim poder desenvolver da forma correta, ou seja, não tinha melhores práticas, não tinha padrões, não tinha nada. E com isso eu tomava muito problema, muito erro de compilação nos meus códigos, eu tinha muitos problemas, na verdade, na empresa que eu trabalhava, em virtude de quê? Em virtude de eu estar desenvolvendo um código, né? E não conhecer exatamente a estrutura do COBOL, como que a estrutura do COBOL funcionava. Então eu ia dar manutenção, por exemplo, em um programa que já existia, eu corrigia uma coisa, mas atrapalhava outras coisas. E as coisas que eu atrapalhava, eu não entendia exatamente por que eu destruía, por que eu atrapalhava, por que eu deixava de manter algo que estava funcionando muito bem, né, e acabava deixando de funcionar da forma correta. Então por que eu resolvi gravar essa aula? Apesar do conteúdo da aula de hoje já estar disseminado em algumas aulas que a gente já fez, está muito fragmentado, então eu resolvi o quê? Resolvi homogeneizar, juntar todo esse conteúdo numa aula única, tá? E trazer esse conteúdo aqui para vocês, que é o quê? É sobre a estrutura do COBOL, né? Então, voltando a falar, mesmo que seja uma pessoa sênior, uma pessoa experiente, como eu, depois de um certo tempo eu fiquei sênior, eu fiquei experiente, mas mesmo assim eu tomei alguns problemas por causa da estrutura básica. Então eu corrigi algumas coisas no COBOL, né, no meu código que eu compilava, outras coisas davam errado, dava erro de compilação, eu não sabia ajustar, não sabia corrigir aqueles erros, não sabia por quê. Isso porque para mim não tinha ficado muito claro algo muito básico, que é como funciona a estrutura da linguagem. Então, COBOL é uma linguagem muito organizada. Ele é a estrutura vertical, você tem a estrutura vertical toda ali, que são aquelas 4 divisões e as suas subseções das 4 divisões, e você tem uma estrutura horizontal também, que são as colunas, que você tem que aprender a respeitar e programar dentro daquelas áreas, dentro daquelas colunas. É isso que a gente vai ver hoje, né? Eu tenho alguns alunos também que têm tomado alguns problemas em relação a isso aí, então é interessante a gente deixar isso gravado aqui para que a gente de fato corrija e entenda como passar por esses problemas, identificar esses problemas, como a gente faz para poder estar corrigindo eles, beleza? Então qualquer dúvida, bota nos comentários aí, manda pra gente, tá? Essa aula vai ficar gravada também, pode colocar também nos comentários do vídeo depois que ele for ao ar, fica gravado, pode comentar na nossa comunidade, na comunidade lá do Telegram também, tá? E nós vamos trazer essa informação aqui para você, beleza? Então mais uma vez, perdoa pelo horário aí, pessoal, galera que tá no Brasil aí, me perdoa pelo horário, tá? Realmente a gente teve problema aqui, minha culpa o problema, tá? Mas já foi sanado, graças a Deus já foi resolvido. E eu fiz questão de transmitir a aula, mesmo que seja algumas horas depois do horário que deveria ter iniciado, beleza? Vamos nos ajustando aqui, mas não vamos deixar
ficar sem conteúdo. A gente não pode deixar de forma alguma conteúdo passar, ok? Vamos para a aula então. O que eu fiz aqui? Eu trouxe para vocês aqui uma coisa bem interessante. Depois vocês dão um feedback aí da imagem, da qualidade do áudio. Jefferson, boa noite. Falou aqui que o áudio tá bacana. Joelma, boa noite. Obrigado por estarem assistindo aí, tá? O áudio tá legal, a imagem também, né? Então, me dê um feedback aí. Se alguma coisa estiver errada aí com o áudio, com a imagem aí, é só me falar que eu vou fazer as correções devidas aqui. Beleza? Então vamos lá então, sem mais delongas aqui eu vou mostrar para vocês aqui, deixa eu abrir bem rapidinho aqui a minha apresentação. Bom, essa apresentação aqui, o que eu quero mostrar para vocês aqui? Quero mostrar para vocês o seguinte, quando a gente fala de arquivos, nós temos algumas divisões no registro lógico. Então lá na FD do COBOL, por exemplo, deixa eu voltar aqui um pouquinho aqui, ó, só para a gente poder entender, na FD, quando você faz uma descrição de um arquivo, o COBOL por si só ele é muito organizado, a estrutura do COBOL é organizada e também quando você vai definir arquivos, tanto os tipos dos arquivos que você vai utilizar, como o tamanho, né? Se o arquivo é fixo, se o arquivo é variável, tamanho fixo ou tamanho variável, os blocos, o conteúdo desse arquivo, se ele vai ser um arquivo indexado, se vai ser um arquivo de load normal, né? Se vai ser um arquivo que vai receber dados, enfim. Todas essas informações, todas essas características do arquivo devem ser descritas dentro da FD, ou seja, da File Description desse arquivo. Eu vou falar sobre isso com mais detalhes numa outra aula, não agora, não é o papel agora. O papel agora é a gente falar sobre como o COBOL funciona, né? A estrutura do COBOL em si. Se voltar um pouquinho mais aqui, ó, nessa estrutura, o que a gente está vendo aqui? A gente está vendo aqui a estrutura do COBOL na vertical, como que o COBOL funciona na vertical, né? Então você tem as divisões do COBOL, que são 4 divisões, divisão de identificação, divisão de ambiente, divisão de dados, né? Divisão de procedimentos, que é o que eu chamo de parquinho de diversão, onde você vai fazer teu código, vai desenvolver tua lógica, vai, né, crescer lá dentro, lá, fazer esse programa ter vida, fazer esse programa realmente ter um propósito, tá? Beleza. Avançando aqui só um pouquinho, porque esse slide aqui ele mais completo, tem algumas informações bem interessantes, né? Eu não vou entrar agora na estrutura de arquivos, tá? Não vou me aprofundar muito nisso. Vamos aqui para, quer ver? Informação importante aqui aqui ó, pronto. Working Storage Section. Toda vez que a gente está falando de trabalhar com variáveis, trabalhar flags, trabalhar constantes, dentro de qualquer linguagem de programação, você tem uma área para você poder definir, tá? Algumas linguagens de programação, elas não têm uma seção própria para você definir variáveis. Você tem que construir, ter um construtor, ter um método, alguma coisa assim, para poder criar essas variáveis, porque elas se tornam como se fossem objetos dentro da linguagem que você está trabalhando. No caso do COBOL, pela organização, ele já tem uma área própria para você trabalhar a criação dessas variáveis, que é na área de trabalho, Working Storage, né? Ou seja, o armazenamento do trabalho que você está fazendo, é onde você vai guardar os dados, guardar informações. Essas informações são guardadas em variáveis, e essas variáveis ficam numa área, tá? Que é a seção de armazenamento de trabalho, ou seja, o Working Storage Section, ok? Então aqui a Working Storage Section, como é que ela funciona? Você pode ter nela itens de grupo, você pode criar um grupo de variáveis e dentro dessas variáveis você pode definir alguns grupos para poder estar organizando, e você pode ter itens elementares, ou seja, são itens soltos que não necessariamente precisam estar agrupados como um conjunto de variáveis. Por exemplo, você pode ter uma variável chamada CEP. CEP, você tem o prefixo do CEP, tá? E você tem o restante, tem um complemento do CEP, concorda? Então esses dois campos, prefixo do CEP e o complemento do CEP, eles são o quê? Eles são campos ou partes de um único campo chamado CEP. Você pode ter um grupo chamado CEP e embaixo você pode ter prefixo e complemento, por exemplo, tá? Um outro exemplo que a gente pode dizer, né, pode colocar aqui, seria o seguinte: vamos supor que você vai fazer uma validação do CPF utilizando o algoritmo módulo 11, onde vai validar se os 9 dígitos do CPF, tá? Esses 2 dígitos são correspondentes. Existe uma fórmula, um cálculo, né? Quem já conhece o módulo 11, depois coloca no Google lá módulo 11 cálculo do CPF, vai aparecer o algoritmo, né? Você pode fazer isso aqui dentro do COBOL para você.
e você pode dividir o CPF em duas partes. Você pode ter a parte numérica e a parte dos dígitos, tá? Você pode usar a parte numérica para fazer cálculo e a parte do dígito para fazer uma comparação e jogar esses dois subitens dentro de um grupo chamado CPF. Estou muito acelerado, estou muito rápido, me dê um feedback aqui, por favor, para ver se vocês realmente estão entendendo o que eu estou falando, se está muito claro aí o que eu estou colocando para vocês, beleza? Então podem comentar aí, por favor, fiquem à vontade para poder fazer seus comentários, tá? Só voltando aqui na minha apresentação rapidinho, né? E aqui, dentro desses níveis, o que você pode ter? Você também tem uma funcionalidade na hierarquia do COBOL, no grupo do COBOL, na vertical, isso mesmo, tá? E essa na vertical, essa hierarquia vertical do COBOL para trabalhar com esse item de grupos, né, ou com os dados elementares, ele funciona muito bem, mas também o COBOL ele respeita muito a forma que você trabalha também esses níveis, né? Nós vamos ver isso aqui um pouquinho mais adiante na próxima aula, quando eu for começar a trabalhar os códigos desses níveis aqui, tá? Para vocês entenderem com calma. Mas agora eu preciso que vocês entendam o seguinte: se eu estou trabalhando com um grupo, o menor número é a maior hierarquia do grupo. Tipo, o nível 01 é a maior hierarquia de todas as hierarquias. O nível 02 é a segunda maior hierarquia, que ela é subdividida em subitens. Por quê? Porque o 1, na verdade, não tem nada acima do 1, do grupo, ok? Do nível 1. Então o nível 1 é o nível máximo, tá? Não posso ter outro nível acima do 1. Mas, por exemplo, do 02 ao 49, eu tenho uma cadeia de hierarquia de níveis. Nós vamos ver um exemplozinho mais adiante, vocês vão entender como que isso funciona. Já o 77 é chamado de item elementar ou item independente. Ele não possui subitens. Você não consegue criar um grupo a partir do 77. Então 77 eu utilizo, pelas boas práticas de programação mais, para criar flags, variáveis auxiliares, filler, que são variáveis de preenchimento restante de espaço, que era muito utilizado antigamente em relatórios e utilizado muito também na hora que você vai trabalhar com stream, ou seja, você tem um programa COBOL online que recebe dados, por exemplo, de um app, de um aplicativo de um celular, recebe dados de um mobile, que é um aplicativo celular, claro, eu ia falar do web, né, da web, de um HTTP, de um request, de um response, de um protocolo de HTTP ou de HTTPS. Esse stream vai chegar para você e você pode fazer um preenchimento a partir de um layout, de acordo com os dados que foram recebidos, tá? Mais adiante também nós vamos fazer um testezinho prático para poder entender como isso funciona, beleza? Mas o COBOL é muito bom para isso. E dentro desses níveis eu tenho algumas exceções. Por exemplo, eu tenho o nível 66 e 88. Vamos ver um pouquinho só. Agora observa só uma coisa. 66, 77, 88. Grava esses números que eu estou te falando aqui, tá? Eu esqueci de colocar nesse slide, depois eu vou ver até se eu faço uma atualização em relação a isso aí. 66, 77, 88. Cada um serve a um propósito. Vamos lá então. O nível 66. Ele é utilizado para renomear outras variáveis do programa. Ou seja, para mim poder estar utilizando um conjunto de variáveis ou um item de grupo de uma variável, por exemplo, eu poderia estar substituindo esse nome por um nome, vamos dizer, mais comum dentro do meu código. Onde eu vou fazer, por exemplo, eu posso fazer uma referência a um item de grupo, e esse item de grupo ele está associado a um conjunto de variáveis ou várias variáveis que ele pode estar se referindo. Então toda vez que eu utilizar esse nome no meu nível 66, eu automaticamente estou fazendo uma atribuição a correspondentes que ele pode ter lá. Calma que nós vamos fazer depois um exemplo dessas variáveis aqui, tá? Como é que a gente faz para poder estar utilizando esse nome e um exemplo do item 66. Isso é muito importante, ok? Então, por exemplo, aqui, ó, você tem data do sistema, tá? Nesse exemplo que a gente está aqui desse layoutzinho aqui. Você tem um ano com 4 dígitos, um mês com 2 dígitos e um dia com 2 dígitos, perfeito? 6 dígitos aí para você poder estar utilizando. Então, observa que eu tô nível 01, que é o primeiro nível da minha hierarquia, nível 10, que são as 3 variáveis que estão dentro do conjunto, e debaixo de tudo isso aí eu tenho uma redefinição de nome, tá? E essa redefinição de nome eu estou chamando de quê? Mês, dia, sistema.
tá? Então, o que acontece? Esse aqui eu estou renomeando ele, ó, mês, dia, sistema, é o nome de uma referência que eu criei, referência de variável, renames. Aqui eu estou renomeando quem? O mês sistema, que é o mesmo item lá, ó, o item 10, se você for olhar lá no nível 10, eu tenho também uma variávelzinha chamada mês sistema, true até o dia sistema, tá? Então o que acontece? Toda vez que eu me referenciar a mês, dia, sistema, eu posso jogar um valor absoluto na variável mês, dia, sistema, que ele automaticamente referencia ao mês e ao dia, que são as duas variáveis individuais do item de grupo data sistema. André, não entendi nada disso. Tá bom. Só espero que você, pelo menos, pense um pouquinho sobre isso que eu estou te falando agora, e quando a gente for para a prática, para o código, tá? Mais adiante nós vamos para o código, aí sim a gente vai tirar todas essas dúvidas, você vai poder colocar e imputar aí todas essas dúvidas aí para a gente poder tá relembrando, beleza? Então só relembrando, ó, 66, nível 66, 77 e 88, ok? Então falamos sobre o 66, falamos sobre o nível 77, que é um item independente, agora o item 88, tá? O que é o item 88? Eu gosto muito de poder, para facilitar o entendimento de todo mundo, de referenciar o item 88, lá na Working Story Section, como um item de dados booleanos, true ou false, ou seja, booleano, tá? É verdadeiro ou falso, legal? Então eu gosto muito disso, por quê? Porque fica muito fácil a gente caracterizar esses exemplos. Então ele pode ter um ou outro valor, ou ele pode ter um range, uma cadeia de valores dentro de uma hierarquia. Por isso que o COBOL é muito interessante, porque nenhuma linguagem de programação faz nesse nível que o COBOL faz. Ou seja, você consegue esse mesmo resultado em outra linguagem de programação, programando de uma forma diferente, talvez até com mais linhas de código. O COBOL consegue resolver isso só na Working. Você não precisa ir para Procedure Division, por exemplo, para poder desenvolver uma lógica para resolver esses problemas booleanos ou range booleano. O COBOL ele consegue resolver isso na declaração de variáveis. Na própria Working ele já deixa essa regra de negócio mastigada e pronta para você poder estar utilizando. Tá? Por exemplo, esse caso aqui, ó, eu estou trabalhando com valores booleanos, ou seja, eu estou assumindo que se ele estiver naquele range, se aqueles valores que eu coloquei naquele range estiverem na minha comparação, então eu tenho um true, tenho um resultado verdadeiro. Se algum dos valores não aparecerem na minha comparação, eu tenho false, ou seja, eu tenho um resultado falso, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, só um minutinho. Você tem um nível 01, que é a maior hierarquia aí, uma variável chamada código encargo, tá? Esse código encargo, ele pode ter, ele é um grupo, um item de grupo, tá? E esse item de grupo, ele pode assumir 3 variáveis respectivamente, referenciar 3 variáveis. E essas 3 variáveis só são referenciadas quando os valores delas forem identificados no código ou numa comparação que você fizer, numa movimentação, não importa. Então, por exemplo, quando você tem os valores 100, 101, 120 ou 400, ó, esse range, tá? Não precisa ser contínuo, tá? E nem precisa ser também, pode ser qualquer tipo de valor aleatório ali, tá? Um valor qualquer. Então eu estou trabalhando com 100, 101, 120 e 400. 4 valores aleatórios. Quando esses valores aparecerem, estou me referindo a CPMF, por exemplo, tá? Agora, quando aparecerem os valores de 200 a 299, olha que legal, gente. Outra coisa também que você consegue fazer na declaração, na Working Story Section, e também na Procedure Division, né? Dá para fazer isso também nos dois, é utilizar a palavrinha true. Tá? Num outro vídeo eu vou já fazer algumas coisas bem interessantes, é bem rico esses exemplos aqui para a gente poder fazer. Mas o true é o quê? Eu não preciso especificar 200, 201, 202, 203 até 299. Eu posso fazer 200 true 299. O que o COBOL entende? Nessa declaração de variável, hein? Isso aqui é uma constante, eu estou criando uma constante chamada IOF. A IOF variando de 200 a 299, qualquer valor que aparecer, por exemplo, apareceu 251. O que é isso? Isso é um IOF.
já sabe que é um encargo, que encargo é esse. Então, se na sua lógica você vai fazer uma taxação por encargo, dependendo do código que tiver, você já consegue resolver por aqui. Por exemplo, na declaração do imposto de renda, né, quando tem as categorias de profissão, de áreas que forem colocadas lá, se fosse feito lá em COBOL para fazer uma validação, você poderia declarar assim, dessa forma. Categoria X varia de tal a tal, ou seja, valor inicial, true, valor final. Quando ele coloca valor inicial, true, valor final, ele vai fazer, por padrão, de 1 em 1, do primeiro valor do start que você colocou, até o último valor, que é o valor end, que você tinha colocado lá. Beleza? Beleza. Além de ser contínuo, ou seja, do 200 ao 299, ele pode aceitar o 301, 302, e se você tiver outros números dentro do range para colocar, pode colocar. Por exemplo, vamos pensar aqui em endereço IP. Se isso fosse IP válido, por exemplo, IP local 1, então ele varia do IP X até o IP Y. Então, se ele fosse contínuo, seria IP X, true, IP Y. E tivesse mais alguns outros IPs para acrescentarem que não estivesse naquele range, só colocar vírgula e os próximos IPs. Perfeito? Vai funcionar também da mesma forma, tá? E aqui, por último, eu tenho uma variávelzinha chamada juros, tá? Então, se aparecer o valor 600, 610 ou 611, eu estou falando de uma alíquota de uma taxa de juros. Perfeito? Então é dessa forma que eu trabalho, por exemplo, aqui o meu nível 88. Como é que ficaria na Procedure Division? Então nesse exemplo aqui, por exemplo, se eu estou atribuindo 100 a uma variável código de encargo e eu quisesse descobrir se ela fosse uma CPMF, eu testaria se CPMF, move CPMF to mensagem saída, por exemplo. Como é que ele saberia se é um CPMF ou não? Simples. Pelo valor. Se o valor que eu atribuir, ele vai procurar no range do meu código de encargo, olha aqui o que ele fez aqui, ó, move 100 to código encargo. Então se ele atribuiu 100 para o código encargo, esse 100, ele existe como valor válido dentro de alguma cadeia do meu range? Existe. Aonde? Existe no CPMF. Então ele pode testar como CPMF e por aí vai. Então esses dados, por exemplo, não poderiam ser movidos diretamente para variáveis, poderiam ser recebidos, por exemplo, de um arquivo, poderiam ter recebidos de um stream, poderiam ter sido recebidos, por exemplo, de um input do usuário, o usuário imputou numa tela e etc. Pessoal, até aqui tudo bem, vocês estão entendendo aí, tá claro? Deixa eu dar uma olhadinha nas perguntas que nós temos aqui. Boa noite, Marco Antônio, seja muito bem-vindo. Jefferson, poderia ser usado para tratar se o campo é nulo? Jefferson, se a sua pergunta for tratamento de campo nulo para banco de dados, por exemplo, para DB2, depende do caso, tá? Geralmente, quando a gente vai trabalhar, por exemplo, com banco de dados, acesso DB2 e tratar campo nulo, a gente cria uma variável scomp ou comp3, por exemplo, tá? S9comp, S9comp3, por exemplo. E aí essa variável S9comp, que é uma variável binária, tá? Por exemplo, se for uma leitura, eu estou fazendo um select, né, e estou dando um into, estou descarregando esses dados, ou seja, de um cursor, através de um feat ou alguma coisa assim, eu vou descarregar e eu vou colocar a variável que eu estou recebendo e ao lado dela eu vou colocar o tratamento de nulo, que é uma variável que você vai criar, uma scomp, que é uma binária, tá? Então ela vai ser criada como binária e vai receber um valor. E aí você vai tratar esse valor. Se esse binário for, por exemplo, igual a -1, significa que a variável é nula. Você pode mover espaço ou pode mover zero, se ela for alfanumérica ou alfanumérica. Beleza? A mesma coisa se for inserir no banco, tá? Você testa uma variável. Se essa variável tiver com valor nulo ou não receber o valor, você quer setar propositalmente um nulo, ao invés de você colocar a variável dentro do insert into, dentro do values do insert into, você vai colocar -1. Tá? E o DB2 vai tratar aquilo como nulo, ele vai entender aquilo como uma exceção de um nulo, por exemplo, no caso de SQL. Não sei se foi esse o exemplo que você colocou. Mas poderia, se fosse o caso, por exemplo, de você tratar essa variável, né, e testar ela como um valor binário dentro do nível 88, por exemplo. Poderia estar utilizando sim. Eu normalmente não, eu acho desnecessário, né, utilizar o nível 88 para poder fazer isso nesse caso, tá?
mas poderia criar, por exemplo, um nível 77, ou poderia criar um item de grupo, na verdade, um 01, WS variáveis nulas, né, ou teste nulo, né, e dentro desse 01 criar as hierarquias 03, né, para testar o campo 1, o campo 2, o campo 3, o campo N, dependendo dos campos, se forem nulos. Claro? Correto? Então, só respondendo umas perguntinhas aqui para vocês aí. Pessoal, como é que tá indo aí? Vocês estão tendo alguma dúvida? Tá tudo certinho? Tá tudo tranquilo até agora? Tá legal? Coloque nos comentários aí se tem alguma dúvida. Se tá tudo ok para vocês. Ixi, eu tô gritando aqui, né? Eu tô vendo que o microfone aqui, ele tá indo lá pro espaço lá. Desculpem, gente. Eu tô falando muito alto aqui. Eu tenho que falar mais baixinho aqui pro microfone não... Tô vendo aqui no oscilador agora, tá bem puxado. Bom, vamos seguindo aqui. Qualquer dúvida, vocês vão colocando aí nos comentários que nós vamos respondendo para vocês aí. Beleza? Vamos lá então. Então deixa eu voltar aqui para a nossa apresentação, né? Para a gente poder estar continuando aqui. E olha só que coisa interessante, ó. O nível ou indicador de nível, cláusula picture, né? Toda vez que a gente for declarar uma variável, eu criei uma variável lá na working, eu tenho que dizer se essa variável é numérica, se ela é alfabética ou se ela é alfanumérica. Geralmente as variáveis alfabéticas a gente não utiliza mais. Por quê? Porque o alfabético hoje a gente está tratando tudo como alfanumérico, tá? Para ficar mais genérico. Mas ele é interessante quando você quer forçar apenas os caracteres de A a Z. Por exemplo, você vai tratar nomes próprios, por exemplo, que geralmente são os caracteres de A a Z. Hoje em dia isso mudou um pouquinho, mas normalmente são os caracteres de A a Z só. Então você quer forçar essa entrada, forçar essa aceitação, você pode criar dessa forma, não tem problema nenhum, tá? Mas normalmente a gente trabalha com alfanumérico, que é picture de X, ou pic de X que a gente chama, tá? Quando a gente fala de numérico, são os caracteres de 0 a 9. Então, de 0 a 9 a gente considera como numérico. E a gente pode tratar esses numéricos com casas decimais também, tá? É só colocar um Vzinho lá e colocar o número de casas que eu quero. Lembrando o seguinte, se eu criei, por exemplo, uma variável, como está na terceira linha embaixo aí, ó, uma variável numérica, por exemplo, no nível 77, e eu criei ela com o valor pic de 9 de 13V99. Qual o tamanho real que essa variável tem? Essa variável tem 13 bytes, o tamanho total dela é 13 bytes, porém dos 13 bytes, 2 bytes são casas decimais e os outros 11 são casas inteiras, tá? São números inteiros. Então, são 11 inteiros e 2 decimais, e é assim que a gente faz a leitura dessa declaração, tá bom? E depois nós temos os binários, que a gente acabou de falar agora deles lá, que são de dois tipos. Eu tenho o decimal compactado, que é o S9, que eu posso usar o comp3, né, que é uma forma de compactação, ele vai colocar quase a metade do tamanho na área de armazenamento, tá, da variável que você colocar aí, né, considerando também a vírgula, claro. E o binário, né, próprio, que é o tipo, é como se fosse um número inteiro, só que no formato binário, perfeito? Então, praticamente aí são quase os mesmos. Então o que a gente tem aqui? Olha só que coisa interessante. Eu posso trabalhar também os formatos para eles ficarem mais apresentáveis para o meu usuário. Então, toda vez que o usuário for, por exemplo, ver uma informação na tela, for imprimir uma informação para o usuário num relatório, ou essa informação ela precisa ser formatada, né, para ser apresentada num dispositivo móvel, por exemplo, né, no celular, na web ou alguma coisa assim, você tem os formatos que você pode estar utilizando. Antigamente utilizava-se muito esses formatos para aparecer em relatórios ou em arquivo batch, no final de um processamento de um arquivo batch, para calcular quantos registros foram processados, né, naquele arquivo, quantas informações tinham, quantas foram coincidentes, quantas não, quantas deram certo, quantas deram errado. Então normalmente para a edição ficar um pouco mais amigável ali a apresentação, a gente utilizava muito isso aí em formato batch, tá? E temos as constantes figurativas que a gente chama, né? São valores definidos pelo compilador do COBOL. Então, quando você vai atribuir um valor, você pode atribuir um valor zeros, né? Quando a variável for decimal, tanto faz você escrever zeros no plural ou zerões, tanto faz você escrever isso aí, ele vai mover
vai atribuir o caractere 0, vai atribuir o valor 0 para aquela variável, como se estivesse reinicializando aquela variável numérica, tá? A mesma coisa funciona quando você vai usar o high value ou high values, tanto faz usar high value ou high values, tá? É o maior valor atribuído a um campo. Então, por exemplo, se você tem um campo numérico, tá? Declarado com pique de 999, ou seja, o maior valor que ele pode ter é quanto? 999. Então ele vai atribuir o 999. A mesma coisa, isso também, se você tiver definido algum tipo de padrão para esse campo também, para ele poder estar recebendo uma limitação, tá? Isso funciona também com as limitações. O contrário é com low value, né? Ou seja, ou pode escrever tanto low value como low values, tanto faz, tá? Aí é o inverso, é o menor valor atribuído a um campo, né? Isso funciona para alfanumérico, funciona para numérico. Space e spaces, tá? Também tanto faz você escrever a palavra space ou spaces, ou seja, move space to ws nome. Então ele vai resetar, como se fosse resetar, ele vai dar um clear, vai limpar a variável ws nome. Ou você pode escrever também move spaces to ws nome. Ele vai fazer esse mesmo reset dentro da variável ws nome, ok? Então a cláusula redefines aqui é uma cláusula muito interessante, eu não vou entrar nela agora no momento, tá? E a gente também tem occurs, também não vou entrar agora no momento. Bom, algumas coisinhas aqui, deixa eu voltar um pouquinho aqui para mostrar para vocês aqui uma coisa bem interessante que eu tenho, é sobre a área aqui do COBOL que a gente estava falando. Isso tudo que eu falei agora, a gente está falando sobre a vertical, a verticalização, tá? A estrutura vertical, tanto nas divisões do COBOL, como para você trabalhar com variáveis e a profundidade do nível dentro da Working Story Session para trabalhar com as variáveis e os tipos dessas variáveis, ok? Até agora ele está falando sobre isso. Agora vamos falar agora na horizontal. Como é que o COBOL funciona na horizontal? O COBOL é dividido em áreas. Praticamente nós temos duas áreas importantes, que é a área A e a área B. Entre a área A e a área B, a gente tem a coluna 7, que a gente utiliza para comentários ou continuidades, tá? Então é bem interessante mesmo. Então aqui, ó, se eu voltar aqui nas regras aqui do meu editor, o que eu vou ver? Coluna de 1 a 6, área de numeração, que é essa que eu estou vendo aqui do número 1 até o número 6, aqui na minha tela aqui, tá? Coluna 7 é a área de indicação. Eu posso fazer um comentário, eu posso fazer uma continuidade, eu posso dar um salto de página, um relatório, que hoje em dia já não é tão utilizado mais, tá? E depois eu tenho a minha área A, que a minha área A é onde vai da coluna 1 até a coluna 10, tá? Então da coluna 1 à coluna 10, eu utilizo isso aqui para quê? Eu utilizo isso aqui para mim fazer os nomes das divisões, das seções, início das minhas, do meu grupo de variáveis, são as variáveis principais, e depois da coluna 12, tá? Aqui, volta aqui um pouquinho. Coluna 12 até a 72, aqui eu tenho o quê? Aqui eu tenho a minha área B, é onde praticamente eu vou programar, onde eu vou fazer os meus subníveis das minhas variáveis e etc. Perfeito? Então é assim que funciona. Por último eu tenho a minha área de comentário, que é a última coluninha aqui, ó. Então se você pega qualquer editor para trabalhar, pode ser o Notepad do Windows, pode ser qualquer editor que você tiver, você tem que dar aquele espaçozinho e tem que respeitar essa margem que o COBOL utiliza. Se você não respeitar essa margem, você vai ter erro de compilação. O compilador não vai aceitar. E ele pode dar erros, dependendo do compilador, que não tem muito a ver com o problema que está acontecendo. Ele pode falar uma coisa, na verdade, é um outro problema, é outra coisa totalmente diferente, ok? Já vi muito isso aí também acontecer, dependendo do compilador que você estiver usando, beleza? Bom, deixa eu ver aqui as perguntas que nós temos antes de entrar para o editor e mostrar algumas coisinhas para vocês aqui. Vamos lá? Perguntas, deixa eu ver aqui. Hugo, boa noite. O Hugo falou aqui, ó. Não posso assistir agora, mas é muito bom ver que vai levar a aula de COBOL à frente. Legal. Tenho planos futuros em aprender COBOL. Ótimo, muito bem, Hugo. Seja muito bem-vindo, tá? Muito bem, pessoal. Eu entendo perfeitamente por causa do horário que muitas pessoas não podem estar acompanhando, né? Então, eu vou até dar uma acelerada não, eu vou fazer um outro cortezinho aqui, na verdade, que é o seguinte, como o horário está um pouco avançado, eu estou fazendo essa transmissão aqui ao vivo, eu estou um pouco preocupado, inclusive, com a qualidade que eu vou entregar para vocês, tá? E não vou fazer a coisa também de qualquer jeito. O que nós vamos fazer? Eu vou passar agora para o editor,
Vou mostrar no editor essas áreas que o COBOL tem, essas áreas dessas divisões. E nós vamos fazer uma terceira aula, vou fazer uma terceira parte com vocês, que é onde a gente vai colocar a mão na massa, vamos fazer um hands-on dessa estrutura toda, beleza? Para não ficar tão prejudicado assim para vocês, tá? Bom, deixa eu passar aqui para o VS Code. Quem conhece o VS Code sabe que ele é uma alternativa para você poder estar trabalhando com o desenvolvimento de código, seja ele em COBOL, seja ele em outro código que você estiver utilizando, tá? Deixa eu ver se nesse tamanho aqui fica legal para vocês verem, né? Deixa eu só aumentar só mais um pouquinho, ver se estoura. Acho que assim fica bem interessante aí para todo mundo poder estar vendo, tá? Então aqui eu comecei a escrever um códigozinho aqui, ó, já desde a aula anterior, só para mostrar para vocês como é que funciona aqui o VS Code, como é que funciona as divisões do COBOL. Bom, quando você pegar um editor para poder trabalhar, pode ser com Notepad, que nem eu falei lá do Windows, o VS Code, o OpenCOBOL IDE, tanto faz, tá? Atente-se a isso aqui, ó. Não sei se está dando para ver direitinho, mas aqui ó, tem uma barrinha, ó. Aonde eu tô vendo aqui, ó, tá vendo aqui do 0? Deixa eu marcar aqui essa primeira linha aqui, ó. 0 aqui, onde eu tô marcando, ó, 3 zeros, um 9, 9, um outro 0 de novo, tá vendo? E aqui tem um asteriscozinho, ó. Essa areazinha para cá, para trás, é chamado de área A dentro do COBOL. Aqui é a coluna 7, onde está esse asterisco, e aqui onde está a palavrinha escrever, o objeto do programa, tudinho aqui, ó. Até aqui, até o R, é a área A. Ou seja, tudo que você escrever no começo aqui da área A, ou é divisão, ou é seção, ou é um grupo de variável de alto nível, tá? Ou é um parágrafo de importância, alguma coisa que você está fazendo, que você está descrevendo ali, ok? Ultrapassou aqui da área B em diante, são os comandos mesmo, tá? Seja o comando que você vai utilizar, seja variável, subvariável, subgrupo, os próprios comandos dentro do COBOL lá da Procedure Division que você vai estar fazendo, ok? Então esse aqui é um exemplo que eu coloquei, ó. A Identification Division, ela começou a ser escrita onde? Na área A. Eu não posso começar a escrever ela aqui, na área B. Quer dizer, não é que eu não posso. Eu vou fazer aqui na área B. Beleza, vou tomar um erro de compilação na hora de compilar esse código. Por quê? Porque a identificação de divisão, ou seja, um nome de divisão, foi escrita numa área errada. O COBOL entende isso, gente. O COBOL é muito organizado para esse ponto, tá? Então, realmente, você tem que começar na área certa, ou seja, na área A, ok? Se eu tiver alguma coisa para poder escrever dentro da identificação, eu posso escrever? Posso, tá? O ideal é você começar na área A. Mas teria problema se eu começar na área B? Tem compiladores que aceitam você escrever, por exemplo, aqui, ó, Program ID, tá? Program, traço, ID, né, ponto, e aqui eu colocar o nome do programa, aqui, ó, do programa, ponto, desse jeito, tá? O ponto também é uma coisa muito importante você colocar, que ele finaliza um comando, ele finaliza uma ordem, ele finaliza algo que você está entregando para o programa, tá? Posso fazer dessa forma? Posso, a maioria dos compiladores entendem assim, mas a boa prática diz que isso aqui também é uma seção obrigatória de você poder colocar no código. Então você tem que começar isso aqui necessariamente aonde? Na área A, tá? Aqui, ó, como eu estou usando aqui o VS Code, eu estou usando aqui o IntelliSense, né? Que é uma extensão bem interessante aqui, ele já coloca para mim dessa forma, tá? E claro, utilizando sempre as boas práticas, a gente sempre utiliza muito bem também a área 7, né? Ou seja, onde eu vou fazer aqui algumas divisões interessantes. Opa, deixa eu pegar aqui, por exemplo, e eu posso fazer aqui uns cortes, por exemplo, ó, utilizando umas linhas desse jeito aqui. E essas linhas, a partir do momento que eu for utilizando elas, opa, deixa eu voltar aqui um pouquinho que foi muito, tá? Essas linhas aqui, elas servem para mim poder fazer comentários, fazer edição de parágrafos e etc, ok? Isso aqui é só questão de boa prática, que na próxima aula, no próximo encontro, eu vou colocar isso aqui para vocês. Então, observem que o COBOL, ele é muito organizado em termos de divisões, em termos de estrutura, em termos de você desenvolver um bom código. Ou seja, eu consigo, mesmo no COBOL, né, com toda essa organização do COBOL, ainda é possível você fazer um código meia boca, você fazer um código poluído, um código, né,
que não segue as boas práticas e etc. Sim, é possível, que eu já peguei muitos códigos assim, muito difíceis de interpretar, muito difíceis de ler, é possível sim, tá? Mas o COBOL, de uma certa forma, ele te obriga, vamos dizer assim, a ser organizado e descrever as coisas organizadas. Mesmo com essa obrigação, mesmo com tudo isso, ainda tem pessoas que conseguem fazer um código um pouco meio lixão, né, dentro do COBOL, infelizmente, né, enfim. Mas a boa prática é importante, por quê? Porque primeiro, ela vai entrar em harmonia com o código, com a linguagem, com o que você está fazendo, com o que você está desenvolvendo. E segundo, vai facilitar muito o entendimento de um programador que for dar uma manutenção no seu código no futuro. Então é muito importante você seguir essa boa prática e ter realmente essas boas recomendações. Gente, eu vou fazer a parte 3, tá? Na próxima semana com vocês. Nós vamos desenvolver um códigozinho agora de exemplo, vou fazer uma revisão muito rápida naquilo que a gente viu até agora para dar uma recapitulação, né? E aí nós vamos entrar num código bem simples, bem tranquilo, bem rápido, bem objetivo também, só para a gente poder entender como é que funciona. Beleza? Então espero que tenha ajudado vocês aí essa aula, tá? Peço mais uma vez aí perdão pelo tempo aí, por ter entrado tão tarde assim, né? E por esse motivo mesmo eu vou encerrar por aqui para não entrar em código aqui e não ficar até altas horas da noite aí no Brasil, tá bom? Então, próxima semana vamos entrar firme no código. Espero vocês aqui. Deus abençoe que dê tudo certo, que a gente consiga entrar no horário certinho para a gente começar a programar, tá? Quem não viu o vídeo ou quem deseja instalar o VS Code aí, tanto no Windows como no Linux, né? Ambiente Mac funciona praticamente a mesma coisa, tá? Tem um vídeo no canal nosso aqui, no canal Aprenda COBOL. Eu vou pedir para o pessoal do suporte colocar na descrição dessa aula também, para você poder instalar e montar o VS Code dentro do seu ambiente, dentro do sistema operacional que você estiver utilizando, ok? E aí se você quiser fazer isso, já deixar isso pronto, já deixa isso pronto. Na próxima aula, na aula da semana que vem, eu vou usar o ambiente do VS Code para a gente poder programar aqui, tá? E aí seria interessante você já deixar tudo isso direitinho, tudo isso pronto, tudo isso funcionando, para na hora que a gente programar na próxima aula, já tiver com esse ambiente e você conseguir programar comigo aqui ao vivo, a gente tirar esses erros e tirar essas dúvidas juntos. Fechou? Gratidão, galera. Ótimo final de semana. Muito obrigado por terem acompanhado até aqui, tá? Espero realmente que na semana que vem a gente consiga fazer tudo nos horários certos da forma correta. Beleza? Beijo no coração, gente. Ótima semana para vocês e até semana que vem, se Deus permitir, né, tudo correr tudo na perfeita paz. Até mais. Tchau, tchau.